Maíra Poubel, professora de História, e hoje aqui na nossa videoaula do Explicador Virtual a gente vai fazer exercícios sobre a independência dos Estados Unidos. Bom, vamos para a primeira. Faça a correspondência. Letra A, lei do açúcar. Letra B, lei do selo. Letra C, lei do chá. Letra D, leis intoleráveis. Então vamos lendo cada uma. Adoção de medidas legais visando conter o clima de revolta das colônias, tais como o fechamento do porto de Boston. Cobrança de uma taxa sobre documentos, jornais, etc. Concessão do monopólio da venda do chá nas colônias à Companhia das Índias Orientais. Proibição de importação do açúcar que não fosse das Antilhas Britânicas. Gente, quando você pega esse tipo de questão, sempre, às vezes você não está lembrando tão bem do conteúdo, tem que usar lógica também, tem que ser esperto. Se aqui está falando proibição de importação do açúcar e tem lei do açúcar, né? Está falando sobre cobrança do monopólio de venda do chá e tem a lei do chá, então aqui você já matou. Você já botou que aqui é a lei da venda do chá, lei do chá. C, proibição do açúcar, lei do açúcar. A, aí você fala, bom, sobrou a B e a D. Vamos olhar. Aí vem cobrança de uma taxa sobre documentos, jornais. Tem a lei do selo, é a lei do selo. Então, por exclusão, o que você já descobriu? A adoção de medidas legais visando conter o clima, leis intoleráveis. Essa eu botei mesmo parecendo, poxa, mas essa foi tão fácil. Exatamente para você ver que às vezes a questão é fácil, só que você não lê ela até o final. Sempre que pegar uma prova, gente, lê a questão até o final. Às vezes a própria questão te ajuda a resolver. Então você vê que nas próprias respostas já está indicando o caminho para você conseguir responder. Vai naquela que você sabe com certeza e vai olhando o enunciado, né, o que te pergunta. Muitas vezes já fala assim, é isso que eu quero que você responda. Então essa eu botei de propósito, para vocês verem que às vezes tem uma questão super simples, que só de você ler o enunciado até o final, você já consegue responder. Então ficou o quê? Adoção de medidas legais, leis intoleráveis, cobrança de uma taxa, lei do selo, concessão do monopólio do chá, lei do chá, proibição de importação do açúcar, lei do açúcar. Bom, no plano filosófico, podemos afirmar que o processo de dependência norte-americano foi impressionado pelo... Gente, pensou em independência dos Estados Unidos? Vamos lembrar de um conjunto maior de revoluções, chamadas revoluções burguesas. Revoluções comandadas pela burguesia, né? Essa burguesia é uma classe social que foi muito impulsionada pelos ideais iluministas, certo? Os iluministas, quando tentavam acabar com a teoria do direito divino, né? Falam que assim, não, o rei não é o enviado de Deus. Porque quando você fala com o enviado de Deus, quem é que vai discutir com o enviado de Deus? Quando tenta acabar com o absolutismo, quando tenta acabar também com essa questão do mercantilismo, começa a implantar o capitalismo. A burguesia é essa classe social que está querendo ganhar mais lucro, está querendo ganhar um poder cada vez maior. E a independência dos Estados Unidos está no conjunto dessas revoluções ditas como burguesa, totalmente influenciadas pelo iluminismo. Então vamos ver as opções. Foi influenciada pelo absolutismo, mercantilismo, iluminismo ou agrarismo? Essa também assim, certa. Essa não tem que pensar iluminismo e acabou. É pelo iluminismo porque está junto com outras revoluções desse conjunto de burguesia. Vamos lá, essa é um pouquinho maior. Consideramos evidentes as seguintes verdades: que todos os homens foram criados iguais, que receberam de seu Criador
certos direitos inalienáveis, que entre eles estão os direitos à vida, à liberdade e à busca da felicidade. Declaração de Independência dos Estados Unidos. Gente, o Iluminismo influenciou, entre outras revoluções, a Revolução Francesa, né? Que tinha como 3 parâmetros principais: liberdade, igualdade, fraternidade. Então, quando eles fazem, dentro da Revolução Francesa, pegam esses 3 aspectos, você está mostrando que o Iluminismo, aquele movimento, aquele momento histórico, está pregando a liberdade entre as pessoas. Todas nascem livres, em direitos e lei. E todas as constituições que vieram, né, que se seguiram ao Iluminismo, por isso que estudar o Iluminismo é tão importante, foram todas baseadas nessas declarações de igualdade entre os homens, né? Porque por muito tempo não se pensavam os homens como iguais. Você pensa, enquanto tem escravidão, você está pensando os homens como iguais? Não. Você está dizendo que alguns homens, por serem negros, por terem a pele de uma determinada cor, são inferiores aos brancos e por isso podem ser escravizados, matados, enfim, tudo que vem junto com a escravidão. Esse movimento é um movimento que está pregando não. Nós não somos melhores do que ninguém. Todos somos iguais. Então, aqui está mostrando o quê? O que está mostrando essa parte específica? Eu vou passar já para a resposta, porque eu acho que é mais fácil para a gente conversar assim. Está mostrando o desejo do Congresso Continental de Delegados das 13 colônias no sentido de empreender reformas profundas na sociedade do novo país. Vamos lembrar um pouquinho? Durante o processo revolucionário, tinham 2 grupos, os conservadores e os radicais. Os conservadores queriam diminuir a questão dos impostos, mas não queriam uma mudança profunda na sociedade, né? Porque eles já tinham os direitos estabelecidos. Agora, os radicais, não. Os radicais, eles queriam que a reforma permeasse toda a sociedade. E quando os conservadores saem um pouco e falam assim, não, o movimento está muito radical, não quero mais ficar não. Eles deixam que o povo e que esse movimento radical acabe tomando a frente. Então, no final, o movimento de independência dos Estados Unidos levou o quê? O Congresso Continental a permitir que mudanças mais profundas na sociedade fossem feitas. Então começou realmente por causa dos impostos, né? Começou por essa perda da autonomia. Mas no final, a revolução, a mudança que fez naquela sociedade foi muito profunda. Por quê? Porque você está pregando o quê? Você está pregando a igualdade, todos os homens foram criados iguais. Receberam de seu Criador direitos inalienáveis, ou seja, você está dando igualdade e você está falando que todo mundo pode pedir por direitos iguais. Liberdade e igualdade. Ok? Qual das alternativas abaixo apresenta importantes causas da independência dos Estados Unidos? Vamos olhando. Comércio das colônias americanas com outros países e a proibição da prática da agricultura. O poder que a Inglaterra, metrópole, exercia sobre sua colônia através da fiscalização, altas taxas e impostos e leis que tiravam a liberdade dos habitantes. Proibição das práticas religiosas nas colônias americanas. Relações comerciais entre Inglaterra e França que não eram aprovadas pelos habitantes. Vamos lá, vamos começar de baixo para cima? Seguinte, a França entrou ao lado dos Estados Unidos contra a Inglaterra. Então, relações comerciais entre a Inglaterra... Não é isso. Proibição das práticas religiosas nas colônias americanas. A questão religiosa, gente, nos Estados Unidos predominava o puritanismo, que vinha assim grande parte da Inglaterra, mas em momento algum tinha proibição de prática religiosa. Não era aí. A Inglaterra, ela não estava querendo impor uma sociedade diferente dos Estados Unidos. Elas estavam querendo, a Inglaterra estava querendo dinheiro. Simples assim. Então não tem a ver com a proibição das práticas religiosas. Agora, o poder que a Inglaterra, a metrópole, exercia sobre sua colônia através da fiscalização, altas taxas, impostos
e leis que tiravam a liberdade dos habitantes. É isso. É a questão do imposto. Vou falar sempre. Pensou em independência dos Estados Unidos? Viu aqui impostos, taxas, liberdade, autonomia? Olha para essa questão com mais carinho que tem grande chance dela ser a verdadeira. Então, nessa questão aqui, a resposta é a letra B. Vamos lá. O que foi a festa do chá de Boston? A festa do chá de Boston. Antes a gente fez perguntas. A festa do chá de Boston foi o quê? Colonos invadiram navios ingleses que estavam atracados no porto de Boston, jogando um carregamento de chá no mar. Entendido? Vamos agora para as respostas. Festa realizada entre colonos americanos e marinheiros ingleses. Eles estavam confraternizando? Não. Protesto organizado por escravos americanos contra o domínio inglês e as péssimas condições de trabalho. Não foi um movimento liderado pelos escravos. Protesto ocorrido em Boston, realizado por colonos americanos contra a Inglaterra. No evento, vários colonos americanos jogaram ao mar o carregamento de chá de um navio inglês. Perfeita explicação. A resposta está completamente dentro do que foi a festa do chá de Boston. Qual das alternativas abaixo apresenta uma importante característica do processo de dependência dos Estados Unidos? Vou novamente já marcar a resposta para a gente poder olhar ela e ver o que a questão está querendo. A Inglaterra não aceitou a independência das colônias americanas. Houve a Guerra da Independência, que foi vencida pelos Estados Unidos com o apoio da França. O principal dessa questão aqui é lembrar para vocês do apoio da França, da participação da França e da resistência da Inglaterra nesse processo de dependência, tá? Por que está dizendo que foi pacífico? Não foi pacífico? A Inglaterra contou com o apoio militar da Espanha e da França? Não, a França foi ao lado dos Estados Unidos, não recebeu nenhuma influência do iluminismo. Mentira, a gente viu que está totalmente dentro do iluminismo. Leis britânicas acirravam as divergências entre colonos americanos e a coroa inglesa, provocando a luta pela independência. Entre os objetivos dessa lei, devem ser destacados as seguintes: aumentar a receita real, impedir o contrabando e o comércio intercolonial e promover a recuperação econômica da Companhia das Índias Orientais. Vamos esperar. Aumentar o consumo de chá e açúcar nas colônias, obrigar o uso de selos na correspondência e aumentar a exportação das colônias. Abolir a escravidão nas colônias, separar juridicamente as 13 colônias e ajudar a Pensilvânia a anexar terras no oeste. E recuperar a Companhia das Índias Ocidentais, abrir o porto de Boston. Vamos lá. Inglaterra é da Companhia das Índias Orientais. Então essa daqui das Índias Ocidentais, errado. Abolir a escravidão nas colônias. Você acha que era interessante para a Inglaterra abolir a escravidão? Você acha que elas iam promover leis no sentido, será que nessa época? Separar juridicamente, ajudar a Pensilvânia? Não. Aumentar o consumo de chá e açúcar nas colônias, aumentar a exportação. Ele não está querendo aumentar a exportação das colônias. Ele está querendo aumentar a exportação da coroa, da Inglaterra. Eles querem, pelo contrário, que a exportação da colônia diminua. E aí a gente vem, é o que? Eles estão querendo aumentar a receita real, dois motivos principais. Guerra dos 7 anos, Revolução Industrial precisando de mercado consumidor. Impedir o contrabando, ou seja, impedir que esse comércio ali dentro seja feito tirando o lucro da Inglaterra. Promover a recuperação econômica da Companhia das Índias Orientais. Só lembrar que a lei do chá foi uma lei que dava todo o monopólio às companhias das Índias Orientais. Então a resposta certa é a questão A. Bom, gente, estamos chegando ao fim da nossa primeira parte de exercícios sobre a independência dos Estados Unidos. Na próxima videoaula, a gente ainda vai ter mais um pouquinho o que conversar sobre esse movimento das 13 colônias. Tchau!